Galera do Humanista, o vídeo dessa semana, a gente vai falar um pouquinho então sobre ácidos e bases. Na semana passada, vocês lembram que os vídeos que eu mandei para vocês de correção de exercício eram sobre óxidos ácidos e óxidos básicos. Então os óxidos ácidos eram aqueles que caíam em água e se transformavam em ácidos, e os óxidos básicos aqueles que em água viravam base. A gente falou um pouco de nomenclatura, de estrutura, de propriedades deles. Nós vamos fazer a mesma coisa agora, só aqui em relação aos produtos desses óxidos ácidos e desses óxidos básicos. Vamos falar um pouquinho, então, a respeito de ácidos e de bases. Um pouco sobre nomenclatura, propriedades, características e tudo mais, tá bom? Vamos para o exercício 1, então. Não, você. Então, a questão 1. Assinalar a alternativa que representa a fórmula de um ácido. Então, o que vocês têm que lembrar? Que ácidos inorgânicos, vou grifar o inorgânicos aqui porque isso vai fazer diferença na questão 2, sempre começam a fórmula pela letra H, que é o hidrogênio. Então, ácido inorgânico vai começar sempre com H a fórmula. Então, vamos lá para as alternativas. Na2O, a gente já viu que o Na2O na semana passada é o óxido de sódio, portanto um óxido, inclusive um óxido básico, não nem de longe. Isso daí pode ser classificado como um ácido. A letra B, NaHCO3. A gente chama isso de carbonato ácido de sódio, por causa do H, né? Então a gente fala carbonato ácido de sódio, que é o popular bicarbonato de sódio, né? Os carbonatos, por definição, não são ácidos, são sais, né? Então bicarbonato de sódio é um sal. Então ácidos inorgânicos começam com a letra H, então é a letra C, né? Que começou com H, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos reconhecer a água, né? Me ajuda aí. Então, H2O, água. Então, de jeito nenhum, que é a letra C. A água, quando sofre o processo de autoionização, ela produz H+, que é característica de ácido, mas produz OH- também, que é característica de base. A característica da água é anfótera, tá? Ela não é nem ácido nem base. Então, pelo amor de Deus, ácidos inorgânicos começam com a letra H, mas em nome de Jesus não vão olhar para o H2O e falar que é ácido não, só porque começou com H não. Tá bom? Então a alternativa é a letra C. H3PO4. Aí, ó, começou com H, é uma substância inorgânica, no caso específico aí o ácido fosfórico. Vamos lembrar do íon fosfato. PO4-3 que está aqui. Então ácido fosfórico começou com a letra H, como todo ácido inorgânico. Então resposta aí, letra D de dado. Questão 2, então. Então, na 1 a gente identificou o que era um ácido. Então, na questão 2 a gente vai identificar o que é uma base. Então, assinale a alternativa que representa a fórmula de uma base. Vamos lembrar que as bases inorgânicas terminam sua fórmula com OH, que é hidroxila. Então, terminou com OH, sendo uma base inorgânica, nós vamos classificar como base. Então, letra A, HCl. De jeito nenhum, não terminou com OH, nem tem OH, tem OH, uma fórmula inorgânica começando com H, isso daqui é um ácido. Isso é um ácido clorídrico. A letra B, CH3, né, ou H3C, COOH. Aí pronto, aí lá vem, né? Começou com H, então é ácido. Gente, inorgânico. Isso daqui é uma substância orgânica, à base de carbono. Ah, beleza, então é uma base, porque aqui, ó, COOH, terminou com OH, base. Não, isso é um ácido, mas é um ácido orgânico. Vocês têm que reconhecer essa estrutura. Quando o Rui ou quando o Fernando forem dar aula para vocês de funções orgânicas, eles vão falar de ácidos carboxílicos. Esse COOH, C dupla OOH, é a carboxila. É o grupo funcional característico dos ácidos carboxílicos. Isso é um ácido orgânico. Se fosse um ácido inorgânico, eu ia observar se começa com H para classificar como ácido, se termina com OH para classificar como uma base. Isso é uma substância orgânica, não tem nada a ver com essa discussão que nós estamos fazendo até agora. Nós estamos vendo ácidos e bases inorgânicos. Então, reconheço esse grupo funcional que é a carboxila. Então, apesar de ter começado com H, eu não vou falar que isso é um ácido porque começou com H. Não vou falar que isso é uma base porque terminou com OH. Substância orgânica tem a sua tipificação
para a gente poder classificá-las. Quando vocês forem estudar funções orgânicas, vocês vão ver como é que funciona. Mas vocês vão ter que se lembrar desse grupo funcional aqui, o COOH, que é a carboxila. Isso é um ácido carboxílico, especificamente o ácido acético, que é a base do vinagre de cozinha lá. Letra C, KOH, beleza. Substância inorgânica, não é a base de carbono, como na letra B, e terminou com OH, que é hidroxila. Então a resposta certa é a letra C, o hidróxido de potássio, beleza. E a letra D de dado lá, ó, substância inorgânica que começou com a letra H, e isso aqui também é um ácido, é o ácido sulfúrico. Então a resposta certa dessa questão aí, letra C. Questão 3, então. Assinalar a alternativa que indica a ionização de um ácido na água. Então são 4 equações químicas de dissolução de determinadas substâncias na água. Elas vão sofrer processos de dissociação iônica ou de ionização. Depois eu comento a diferença desses dois processos com vocês. Mas a partir da equação, então, vocês vão ter que identificar o que é um ácido. E em relação a essa questão 3, mas um ácido eu não coloquei, mas especificamente o ácido de Arrhenius, tá? É a definição de ácido de acordo com Arrhenius, tá? O que fala na definição de ácido de Arrhenius? Ácido é qualquer substância que dissolvida em água vai liberar como único cátion, cátion é a estrutura positiva, né? Como único cátion o íon H+. Então vocês vão ter que olhar para o produto da reação, para quem está à direita da seta, e ver se há a produção de cátion H+, como o único cátion presente no sistema. Se isso acontecer, a substância dissolvida em água é classificada como um ácido de acordo com a definição de Arrhenius, tá? Então, letra A, NaF sólido, se dissolvendo na água e formando Na aquoso mais F- aquoso. Produziu o íon H+? Não. Então, o NaF não é um ácido. Ele produziu um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Então ele não é ácido, não é base. Ele é um sal. É o fluoreto de sódio, tá? Letra B. H2SO4 líquido, dissolvido em água, produziu 2H+ aquoso mais SO4 menos 2 aquoso. É isso, né? E vocês podem identificar que essa letra B representa a ionização de um ácido por 2 jeitos, né? Ou você olha direto para a fórmula do reagente, que é uma substância inorgânica que começa com a letra H, eu expliquei isso na questão 1, ou você olha para o produto, que é o que a questão está propondo, e olha se houve em água a liberação de H+. Então, uma substância que dissolvida em água libera H+, é tipificada como um ácido de acordo com a definição de Arrhenius, né? Se libera como um único cátion H+. Se liberar mais um outro cátion diferente de H+, a gente vai chamar de sal também. Um sal ácido, como o caso do bicarbonato de sódio, por exemplo, tá? Letra C. AlOH3, sólido, produziu Al mais 3 aquoso, mais 3 OH- aquoso. Vocês vão ver na questão 4 que isso aqui é uma base, tá? Substância que em água produz OH- é classificado como base. Então não é essa também. E a letra D, NaOH sólido, produzindo Na aquoso, OH- aquoso, mesmo caso da letra anterior. Produziu OH- aquoso, é tipificado como base. Então eu tenho na letra A um sal, na letra C uma base, na letra D uma base, na letra B de bola, a nossa alternativa certa, que é um ácido, de acordo com a definição de Arrhenius. Questão 4, então, assinalar a alternativa que indica a dissociação de uma base em água. Então vamos lá, letra A, KCl sólido em água produzindo K+, mais Cl-. Vamos lembrar primeiro que é uma base de acordo também com Arrhenius, tá, gente? Arrhenius, tá? Então, a base de acordo com Arrhenius é qualquer substância que dissolvida em água liberar como único ânion a hidroxila, o íon OH-. Você vai procurar entre os produtos das equações aqui qual é aquela que representa a formação de um ânion como único ânion OH-. Então, a letra A, o KCl sólido, produzindo K+, e Cl-, não produziu OH-, também não produziu H+, produziu um cátion diferente de H+, um ânion diferente de OH-, então o KCl é um sal, cloreto de potássio. Letra B, HCl, gasoso, produzindo H+ aquoso mais Cl- aquoso. Isso é um ácido, né? Produziu como único cátion o H+. Há outro jeito de identificar que o HCl é um ácido. É uma substância inorgânica, começando a sua fórmula pela letra H.
Então, um ácido aí. Letra C, NaF sólido, produzindo Na aquoso mais F- aquoso. Não produziu H+, como cátion, não produziu OH- como ânion, produziu apenas um cátion diferente de H+, apenas um ânion diferente de OH-, então não é ácido, não é base, é um sal. Então, o NaF é o fluoreto de sódio, um sal, tá? Então, nossa resposta é a letra D, né? BaOH2 é o hidróxido de bário, né? Em água está produzindo como um cátion o Ba+2 e como ânion 2 hidroxilas, OH-. Então, o único ânion produzido é o OH-, é a hidroxila, então nós estamos falando de uma base inorgânica. Só para recapitular, na número 3 eu comentei sobre ionização de um ácido e na 4 eu falei de dissociação de uma base. Só para vocês relembrarem que ácidos são moleculares. Então, quando um ácido cai na água, ele produz íons aonde antes eles não existiam. Então, você tem uma molécula eletricamente neutra que, quando cai na água, sofre um processo de formação de íons onde originalmente eles não existiam. Isso é o chamado processo de ionização. Ionizar é formar íons onde eles não existiam antes. Então, é uma molécula neutra, como é o caso dos ácidos, que em água se ioniza, forma um íon que antes não existia. Por que na base eu estou falando dissociação iônica? Porque as bases não são compostos moleculares. As bases são compostos iônicos. Então, a base no estado sólido já apresenta íons, positivos e negativos. O que acontece quando cai na água é a desagregação dos íons. Eu não estou criando íons onde antes eles não existiam. Eles já existiam no estado sólido, quando cai na água, esses íons se separam do cristal e passam para a fase líquida, para a fase aquosa, no caso. Então, como os íons já existiam e apenas foram desagregados pela água, eu não chamo isso de ionização. Eu chamo de dissociação iônica. Aquele cristal com os íons associados foram dissociados pela água. Questão 5, então. Assinale a alternativa que representa produtos de ionização de ácido em água. Na questão 3 e na questão 4, o que eu tinha feito? Eu coloquei a equação de ionização ou de dissociação iônica completa. Eu coloquei o reagente, para você identificar se era ácido ou base, e coloquei os produtos da ionização ou da dissociação. Se eu fosse bonzinho, eu repetia isso na questão 5, mas eu não estou aqui para ser bonzinho, eu estou aqui para ser mal, igual o Enem será mal com vocês. Então, no Enem pode não ter os reagentes do processo. E você vai ter que partir da definição de ácido e de base, também de acordo com Arrhenius. Depois a gente vai falar de Bronsted-Lowry, depois a gente vai falar de Lewis, tá? Por enquanto estamos falando de definição de Arrhenius, de ácido e base. Se você não tiver o reagente para identificar que começou com a letra H é um ácido, ou que terminou com o H é uma base, você vai ter que entender a definição de Arrhenius de ácido e base, que é aquela que eu já comentei com vocês. Ácido é qualquer substância que em água produz H+. Base é qualquer substância que em água produz OH-. Então eu não coloquei os reagentes, eu coloquei os produtos da ionização, no caso, do ácido ou da dissociação de uma base. Quero que vocês identifiquem o ácido aí. Então, na letra A, alguma coisa posta em água produziu Na+, e Cl-. Essa coisa que foi posta em água é um ácido de acordo com Arrhenius? Não, porque não produziu H+, como único cátion. O cátion produzido ali é o Na+, o sódio. Então, isso daí, inclusive, originalmente é o cloreto de sódio, né? O sal de cozinha. Então, não é um sal. Letra B. Olha, alguma coisa foi colocada na água e produziu Na+ aquoso, CO2 gasoso, OH- aquoso. Opa, produziu OH-. Fosse outra questão, eu marcaria essa, né? Se fosse uma questão perguntando sobre base, era essa daí. Mas de acordo com a definição de Arrhenius, ácido tem que ser alguma coisa que produza H+. Não tem o H+ sendo produzido aí. Letra C. Alguma coisa foi colocada na água e, ao sofrer ionização, produziu como único ânion o F- e como único cátion H+. Opa, beleza. Então produziu H+ como único cátion. Então isso é um ácido de acordo com a definição de Arrhenius. Então nossa resposta é a letra C. A nossa letra D, alguma coisa foi colocada na água e produziu Ba+2, o cátion bário, e 2 hidroxilas, OH-. Seria uma base de acordo com a definição de Arrhenius, né? Então não é um ácido. Então, só um detalhe, então eu estou colocando H+, outro jeito que vocês vão ver. O H+ em água é como H3O+.
Por que isso? H+, produzido pelo ácido, mais H2O, que é a água. O H+ ataca os elétrons não ligantes que estão aqui no oxigênio da água e produz a estrutura H3O+, que é o íon hidrônio. Então, quando vocês verem H3O+, ou quando vocês verem H+, é a mesma coisa. Estou falando da produção de hidrogênio catiônico, produção de prótons, produção de H+, em água. Tudo isso vai tipificar a presença de um ácido naquele meio ali. Questão 6, então. Assinalar a alternativa que representa produtos de dissociação iônica. Repara que na 5 eu falei ionização, porque eu estava tratando de um ácido. Na 6 eu estou falando de dissociação iônica, porque eu estou querendo que vocês procurem uma base aí. Então, produto da dissociação iônica de uma base em água. Então, a letra A, não que fala de graça, hein? Letra A já, a resposta certa, né? Então, eu estou aí com NH4, faltou uma coisinha aqui, né? Isso é um cátion, NH4+, né? Aquoso, mais OH- aquoso. Então, produziu como único ânion, alguma coisa dissolvida na água, produziu como ânion único o OH-. Então, nossa resposta aqui é a letra A. Já perdeu toda a graça do exercício, né? Letra B, 2K+, mais SO4-2 é o que foi produzido como cátion e ânion depois que alguma coisa foi dissolvida na água. Não produziu H+, não produziu OH-, produziu um cátion diferente de H+, um ânion diferente de OH-. Isso aqui é um sal. Então, na letra B eu tenho um sal dissolvido na água. Seja lá o que for que foi dissolvido, era um sal. No caso, era o sulfato de potássio, né? 3H+ aquoso mais PO4-3 aquoso. Alguma coisa dissolvida na água produziu H+. Isso é um ácido. A gente viu isso na questão anterior, né? No caso, aí, o ácido fosfórico. Na letra D, CO2 gasoso mais H2O líquido. Isso daí é a dissociação do ácido carbônico. O ácido carbônico é instável, o H2CO3. Ele se dissocia naturalmente em água e em gás carbônico pela instabilidade molecular dele. Então, no caso aí, da número 6, a alternativa correta é a letra A, que foi a única que produziu como único ânion, ao se dissolver na água, o OH-. Ele tinha aí o hidróxido de amônio. Então, resposta certa, a letra A. Questão 7. Assinalar a alternativa cuja estrutura riscada, você vê que tem vários risquinhos de vermelho aí nas alternativas. No caso representado, é uma base de Bronsted-Lowry. Vão para a definição de base de Bronsted-Lowry, que lá o Fernando ou o Rui, não sei quem foi que deu essa aula para vocês, não. Qual que é a definição de base de Bronsted-Lowry? Qualquer substância capaz de receber prótons. A substância tem que ser capaz de receber H+. Se ela recebe H+, ela é classificada como uma base de Bronsted-Lowry, de acordo com a definição desses caras aí. Então vamos para as alternativas. A primeira, NH4+ se transformou em NH3. Gente, vocês vão ter que fazer uma análise estrutural. Eu tinha NH4, tinha 4 hidrogênios aqui. De repente apareceu 3, ele não pode sumir, né? Então, um H+ saiu dali e apareceu aqui. Então, o H+ que estava aqui apareceu aqui. Então, a estrutura NH4+, que é o íon amônio, ele produz a amônia gasosa pela liberação de um H+. Então, o NH4+ liberou um próton. Quem libera um próton, doa um próton, é um ácido de acordo com Bronsted-Lowry, e não uma base, que é o que eu quero. Então não é a letra A. Letra B. H3O+, olha o íon hidrônio aí, né? De repente se transformou em H2O, que é a água. Poxa, mas eu tinha 3 hidrogênios. 2 hidrogênios, não pode desaparecer hidrogênio. Ele tem que estar aqui. Então o H3O+ produziu H2O mais um íon H+. Então esse H3O+ liberou um H+. Liberou um próton. Quem libera próton é ácido, de acordo com Bronsted-Lowry, e não base. Letra C. Cn-, o íon cianeto, se transformou em ácido cianídrico, em HCN. Não tinha hidrogênio nenhum aqui. De repente aparece um hidrogênio. É porque, na verdade, esse Cn- reagiu com um H+, e se transformou em HCN. Então, o Cn- ganhou um próton, ele capturou um próton.
capturou um íon H+, para se transformar em HCN. A estrutura que ganha próton, que ganha H+, é classificada como base de acordo com Bronsted-Lowry. Então, nossa resposta, letra C. O CN- foi capaz de ganhar um próton, ganhar um H+. E no caso aí da letra D, o HSO4- produziu o SO4-2, que é o sulfato. Mas tinha um H aqui, para onde que ele foi? Apareceu lá. Ó. Então, na realidade, o HSO4-2 está liberando um íon H+, e produzindo o ânion sulfato. Se ele está liberando H+, está liberando um próton, então ele não é classificado como base, sim como um ácido, de acordo com Bronsted-Lowry. Então, a nossa resposta, letra C. Substância capaz de ganhar prótons é que a gente classifica como base de Bronsted-Lowry. Questão 8. Então, observe aí duas equações químicas. A primeira, HBr mais NH3 formando NH4+, mais Br-. A segunda, NH3 mais CH3-, dando CH4 mais NH2-. A amônia, que é o NH3, está aqui, ela é reagente nas duas reações, né? É considerada de acordo com a teoria de Bronsted-Lowry, respectivamente. Então eu quero saber, na equação 1 e na equação 2, se a amônia está funcionando como um ácido ou como uma base de Bronsted-Lowry. Prestem atenção que, pela definição de Bronsted-Lowry, uma substância pode, numa determinada equação química, funcionar como ácido e, numa outra equação química diferente, funcionar como uma base. Isso depende de com quem que ela está reagindo. Como um ácido é uma substância capaz de doar prótons, doar H+, se essa substância estiver doando prótons naquela reação específica, ela vai ser um ácido. Se na equação específica aquela mesma substância estiver recebendo um próton, dependendo de com qual substrato ela está interagindo, ela vai funcionar como uma base. Então, uma mesma substância pode ser ácido ou pode ser base, de acordo com a definição de Bronsted-Lowry, dependendo de com quais substâncias ela está interagindo. Então, para resolver essa questão, o que a gente faz? Vamos só olhar se ela é ácido ou se ela é base na questão 1, na equação 1, na equação 2, e achar a resposta ali, né? Então, na equação 1, olha o que está acontecendo. Vocês vão ter que saber fazer isso. HBr mais NH3. Olha para o produto. Se você quer identificar se uma substância é ácido ou base, por essa definição de Bronsted-Lowry, não fica olhando para ela, não. Olha para o produto. O produto é qual? O produto derivado do NH3 não é o NH4+? Então, o NH3 está se transformando em NH4+. Para o NH3 virar NH4, ele não tem que ganhar um próton? Não tem que ganhar um hidrogênio? NH3 virou NH4, então ele tem que ganhar um hidrogênio. Então, este hidrogênio do HBr vem para a amônia e a amônia se transforma em NH4+. Então, como que a amônia funcionou aqui? Como uma aceptora de prótons. Ela recebeu um próton, recebeu um hidrogênio. Então, ela ganhou um H+. Substância que ganha hidrogênio, que ganha H+, hidrogênio na forma de íon H+, na forma de próton, é classificada como uma base, de acordo com Bronsted-Lowry. Então, nessa primeira equação, na 1, a amônia é classificada como base, porque ela ganhou um hidrogênio na forma de íon H+. Olha para 2. NH3 mais CH3- virou CH4, virou NH2-. Olha para o produto. Quem que deriva da amônia? Não é o NH2-? Não é ele que deriva da amônia? Olha o CH3 virando CH4. Se o CH3 virou CH4, é porque o CH3 ganhou um próton, ganhou um hidrogênio. Esse hidrogênio veio da onde? Da amônia. Então, o NH3 se transformou em NH2. Se o NH3 virou NH2, é porque o NH3 perdeu um H+, perdeu um hidrogênio. A substância que doa próton, que doa hidrogênio na forma de H+, pela definição de Bronsted-Lowry, é considerada ácido. Então, na equação 2, a amônia não é mais uma base. Na reação 1, na equação 1 ela é uma base, na equação 2 ela é um ácido. Então, respectivamente, ela é o quê? Ela é base na 1, ácido na 2. Então, ela é base na 1 e é ácido na 2. Alternativa D, porque é respectivamente. Então, na 1 ela é uma base, na 2 ela é um ácido. Fechou? Então, questão 8, resposta letra D de dado.
Questão 9. Qual estrutura abaixo é um ácido de acordo com Lewis? Agora a gente está falando de outra definição de ácido base. A gente falou de Arrhenius, falou de Bronsted Lowry, agora eu vou falar de Lewis. Ácido de Lewis é uma substância pobre em elétrons, deficiente em elétrons, que carece de elétrons. Ela é capaz de receber um par de elétrons. E base de Lewis é uma substância rica em elétrons, que tem pares de elétrons capazes de ser doados. Então, ácido de Lewis, uma substância capaz de ganhar um par de elétrons. Base de Lewis, substância capaz de doar um par de elétrons. Como é que eu vou descobrir qual substância é um ácido de Lewis? Ver qual estrutura dessa é deficiente em elétrons. Olha a letra A, o BF3. Vamos lembrar que o boro está na coluna 13. Então, o boro tem 3 elétrons no último nível. Então, se vocês olharem lá, a coluna 13 da tabela periódica, boro, alumínio, galho, índio e talho, o boro é o primeiro lá de cima. Então, está na coluna 13. Vai reagir com flúor. Flúor está na coluna 17. Flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Né? Flúor está na 17. Tem 7 elétrons no último nível dele. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Formei uma ligação aqui. Outro flúor. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Formei outra ligação aqui. Outro flúor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Formei outra ligação covalente aqui. Por que eu usei 3 flúor? Porque a fórmula é BF3. Então é um boro com 3 flúor. Cada átomo de flúor está agora com 8 elétrons na última camada. Só que olha o boro. O boro completou 6. Se vocês lembrarem bem da teoria do octeto, da estabilidade dos átomos, os átomos adquirem estabilidade quando adquirem 8 elétrons na última camada. Mas o boro, como está na coluna 13 e, portanto, tem 3 elétrons na última camada, ele não tem um quarto e um quinto elétron para poder fazer outras ligações covalentes e completar 8 na sua estrutura, na sua última camada de valência. Ele vai adquirir estabilidade numa estrutura molecular com o BF3 apenas com 6 elétrons. Ele adquiriu estabilidade com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. E não com 8. Como prega a teoria do octeto. Então o BF3 é uma espécie deficiente de elétrons. Ele tem poucos elétrons na sua última estrutura, na sua última camada. Ele é pobre em elétrons na última camada. Ele pode receber um par de elétrons. Se ele pode receber um par de elétrons, ele é classificado como um ácido de Lewis. Então a nossa alternativa correta aqui é a letra A. A amônia, o nitrogênio, está lá na coluna 15 da tabela periódica. Nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio, bismuto. Está lá, todo mundo, a coluna 15. Então ele tem 5 elétrons no último nível. Ele formou o NH3, então ele reagiu com 3 hidrogênios. Está na coluna 1, portanto um elétron só. Formou as ligações covalentes e olha que bonitinho, sobrou um elétron, um par de elétrons não ligantes. Ele é capaz de doar esse par de elétrons não ligantes dele. Quem é capaz de doar um par de elétrons é uma base, de acordo com Lewis. Então tem uma base de Lewis aqui no caso do NH3, H2O. Oxigênio, coluna 16. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio. Está lá. Coluna 16 da tabela periódica. 6 elétrons no último nível. Ligou-se a 2 hidrogênios. Hidrogênio, coluna 1. 1 elétron no último nível. Formei as ligações covalentes, formei o H2O. Olha o que aconteceu com o oxigênio da água. Ficaram 2 pares de elétrons não ligantes. 2 pares de elétrons capazes de ser doados. Então, se a água tem elétrons não ligantes capazes de serem doados aos pares, eu classifico a água como uma base, de acordo com Lewis. E se vocês olharem a alternativa D, o íon carbonato, olha o menos 2 lá em cima, ó. Carga elétrica negativa. Tem elétron de sobra. Então é uma espécie rica em elétrons. Esse par de elétrons ali pode ser doado numa reação com o ácido de Lewis. Então, o CO3, 2-, o carbonato, o íon carbonato, também é uma base de Lewis. Então, dessas alternativas, a única que é deficiente em elétrons é o BF3, porque o boro formou estabilidade na ligação covalente com 6 elétrons no último nível, e não com 8, como deveria ser o esperado. Então, é uma espécie deficiente em elétrons, pobre em elétrons, pode receber um par de elétrons, é, portanto, um ácido, de acordo com a definição de Lewis. Então, o número 9, letra A.
Bom, questão 10, então, tá aí. Texto bem extenso, típico do Enem, né? Aqueles textos longos que a pessoa fica sem paciência de ler, mas vocês têm que ter paciência, tá? O Enem é aos ele vezerem fazer isso, então acostumem-se, tá? Então vamos lá, ó. Uma maneira de extrair petróleo atualmente é através do pré-sal. É um método muito poluente, produzindo enxofre e dióxido de carbono. Oceanos atuam na retirada do CO2 da atmosfera em aproximadamente 30%, em conjunto com as plantas ao longo de um ano, podendo comprometer a formação dos corais e interferir na cadeia alimentar. Então o CO2 dissolvido, né, ou alguns corais, a maioria deles é feito formado por carbonatos, então se alterar a concentração de gás carbônico na água, pelos equilíbrios que o gás carbônico acaba se envolvendo na água, se altera a formação desses corais também, pode alterar também a presença do enxofre, do carbono, a cadeia alimentar, né? Então abaixo aí estão alguns equilíbrios químicos do CO2 na água. Então tá aí, CO2 mais água, dando H2CO3. H2CO3 mais água, dando o hidrônio, né, H3O+, mais HCO3-. HCO3- mais água, dando o hidrônio, o H3O+, mais o íon carbonato, CO3-2. Observando as equações, é possível afirmar. Então vamos colocar da 1 a 5 quais afirmativas estão corretas e quais não estão, tá bom? Então vamos ver a número 1 aí, se ela é verdadeira ou falsa, né? A água é considerada ácido de arrênios ao interagir com CO2. Então volta na questão aqui, ó, na equação. Está dizendo que a água está funcionando aqui como um ácido de arrênios. Ácido de arrênios é uma substância que libera íons H+. A água, quando ela se combina com CO2, ela está liberando íons H+, aqui, ou íons H3O+? Não está. Então a água, nessa questão, nessa primeira equação, não está funcionando como um ácido de arrênios. Então aqui essa alternativa é falsa, tá? Essa primeira. A segunda, o H2CO3 é ácido de Bronsted-Lowry. Vamos ver aqui, ó, nessa segunda equação. O que é um ácido, de acordo com Bronsted-Lowry? Ácido é aquele que doa H+, que doa prótons. Olha o que o H2CO3 está se transformando. Em HCO3-. Então você tinha H2CO3 que virou HCO3. Concorda que esse H2CO3 perdeu um hidrogênio? Perdeu um H+? Então ele está doando um hidrogênio para a água, na forma de H+, e está se transformando, portanto, em HCO3-. Se o H2CO3 está doando próton, doando H+, ele sim é um ácido de acordo com Bronsted-Lowry, então a alternativa 2 aqui é verdadeira. 3. O íon H3O+, hidrônio, né, é ácido conjugado de acordo com Bronsted-Lowry. Será que o H3O+, ali é um ácido conjugado? Veja bem. O nosso H2CO3 doou um próton para o H2O. Quem ganha H+, quem ganha íon H+, quem ganha próton é base. Então isso daqui é uma base de Bronsted-Lowry. A base aqui. Quando ela ganha H2O, quando ela ganha H+, ela não se transforma em H3O+. Então veja, a água está ganhando o íon H+, está se transformando em H3O+. Então de H2 ganhou um H+, virou H3O+. Se isso é a base, isso é o ácido conjugado. Então, o íon H3O+ é ácido conjugado de acordo com Bronsted-Lowry? Sim, ele é o ácido conjugado ali. As espécies, A4. As espécies H2CO3 e HCO3- são ácido e base conjugado de Bronsted-Lowry. Faltou respectivamente ali, mas vamos lá. O H2CO3 e o HCO3- são os pares conjugados? Ó, o H2CO3 a gente já viu que está doando H+. Se ele está doando H+, ele é o nosso ácido conjugado. Nosso ácido, no caso. De Bronsted-Lowry, porque está doando H+. Ele não se transforma no HCO3-. Ao se transformar no HCO3-, o ácido se transforma na base. Na sua base conjugada. Então o ácido doou um H+, e se transformou na sua base conjugada HCO3-. Então sim,
ambos são pares ácido-base conjugado de acordo com Bronsted-Lowry, verdadeiro. E por último, as espécies HCO3- e CO3-2 são ácido e base conjugados de acordo com Bronsted-Lowry, respectivamente. HCO3 doa um H para a água, doa um H+ para a água e se transforma em CO3-2. Se o HCO3 doa um H para a água, ele é um ácido, de acordo com Bronsted-Lowry. E ele se transforma na sua base conjugada. Então, HCO3- e CO3-2 são pares ácido-base conjugado, sim, então, verdadeira. A alternativa 5 também. Questão 11, então. Observe a equação abaixo e indique os pares ácido-base conjugados, eu esqueci de colocar, de acordo com Bronsted-Lowry. Ok? De acordo com Bronsted-Lowry. Então vamos lá. Vamos olhar para a equação e entender o que aconteceu do ponto de vista estrutural das substâncias, né? Eu tinha um HF, o ácido fluorídrico, reagindo com a água. Olha o que se transformou do lado de cá. Eu tinha um H2O que virou H3O. Gente, se o H2 virou H3, não é porque esse cara aqui está ganhando um hidrogênio, um H+. Então esse cara ganha um H+, e o H2 vira H3, correto? Então se o H está saindo do HF, se o HF é a espécie que está doando H+, ele é o ácido 1. Estou chamando de ácido 1. Quem recebeu esse íon H+, não foi o H2O? Quem recebe H+, não é a base? Então essa é a base 1. O HF não é o ácido 1, ele não doa H+, e ao doar H+, ele não se transforma no F-. Então o ácido 1 doa H+ para a base 1 e se transforma no F-. Se esse é o ácido e ele se transforma na sua base, e eu já tenho uma base 1 aqui, eu vou chamar isso de base 2. O ácido se transforma na base. O H2O recebeu o H+ e se transformou em quem? Se transformou no H3O+. H2 virou H3. Então o H2 recebeu H+. Se ele é a base 1, ao receber o H+, ele tem que se transformar num ácido. No ácido, se esse é o ácido 1, esse vai ser o ácido 2. Quem são os pares conjugados então, gente? É o HF, que é o ácido 1, que se transformou no F-, que é a base 2. E o nosso H3O+, é o nosso ácido 2, que derivou da nossa H2O, que é a nossa base 1. Aí você pode inverter, né? Ácido base 1 e ácido 2, base 2, ácido 1, isso não faz muita diferença não. Mas esses então seriam os pares conjugados de Bronsted-Lowry, ácido base Bronsted-Lowry, de acordo com essa equação que está aí. É isso então, gente. Então resolvi essa lista de exercícios para vocês aí a respeito de ácido e base. Mandei para vocês também uma lista de exercícios para vocês resolverem com 5 ou 6 exercícios aproximadamente. Então, divirtam-se, façam as atividades aí e até o vídeo da semana que vem.